Olá, amigos do canal História e Artes, como vocês estão hoje? Aqui quem fala com vocês é o professor Marcos Paulo, licenciado em História, com pós-graduação em História do Brasil e MBA em História da Arte. E hoje eu estou voltando aqui para contar mais uma história para vocês, né? Agora uma história da educação, propriamente dita. A gente vai dar um intervalo sobre história militar, né? Não história militar, mas história política do Brasil, que ficamos de trazer a última parte. Mas eu quero trazer uma temática interessante também, que vale a nível não só de Brasil, mas a nível de mundo, sobre uma questão educacional, que é a questão da educação à distância, também conhecido como EAD. Muito em voga atualmente, né? Muito utilizado nos dias de hoje, mas que não é algo novo nem no Brasil. No Brasil, razoavelmente sim, tem alguns anos, mas não é algo novo a nível de mundo. E vamos falar um pouquinho da história do EAD, do desenvolvimento do EAD, que é a educação à distância, e como ele está nos dias de hoje, e também sobre um comentário recente, né? Não sei se vocês já leram essa matéria, do nosso atual ministro da Educação, que é o senhor Camilo Santana, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o início da história do EAD. Então, na verdade, o EAD ele surgiu fora do Brasil, tá? Com uma primeira publicação de um anúncio no ano de 1728, em 20 de março de 1708, um anúncio de educação à distância, já anunciando uma educação à distância, pelo professor de taquigrafia Caleb Phillips. Isso foi na Gazeta de Boston, jornal, tá? Aí ele estava anunciando, ou seja, fazendo propaganda dele de aula de taquigrafia à distância, tá? Isso em 1728, do dia 20 de março. Então, assim, esse é o primeiro relato que se tem sobre EAD, ou seja, ele estava querendo ensinar à distância a pessoa a fazer taquigrafia. Enfim, posteriormente a isso, nós temos mais relatos sobre a educação à distância. Por exemplo, no Brasil, falando propriamente do Brasil, eu estou pegando aqui alguns textos propriamente que vocês podem encontrar no próprio Google, tá? Só para poder exemplificar. No Brasil, o EAD em si começou por volta dos anos de 1970. E em Brasília iniciou-se a primeira experiência EAD nos cursos superiores no Distrito Federal. E vocês acredito que conheçam, né, o Telecurso 2000, que passava muito na Globo, no início da manhã, né, finalzinho de madrugada, não sei se ainda passa. Eu acredito que passava também, se não me engano, na TV Cultura, na TV Brasil, na TV Futura também, né, o canal Futura, que é literalmente uma educação à distância com foco em especial para pessoas que hoje conhecemos como EJA, né, ensino de jovens e adultos, ou seja, quem não teve a oportunidade de estudar na sua época e fizeram o supletivo. É o famoso supletivo, para poderem concluir seus estudos. Então esse também é um tipo de educação à distância que começou a surgir nos anos 70 e com foco no ensino superior já, tá? Em meados dos anos 90, as instituições de ensino passaram a utilizar a internet, porque a internet começou a ser mais divulgada, né? Propriamente começaram a surgir os computadores, né? Aqueles computadores com aquela internet bem lenta. Eu sou dessa época, eu peguei essa internet da década de 90, que era discada mesmo, com o telefone. Ainda é um pouco assim, mas não é como aquela época, gente. Assim, era um sofrimento a estudar pela internet, ou qualquer coisa pela internet naquela época. Então evoluímos muito. Mas falando propriamente da educação EAD, então ele começou a se desenvolver assim, dessa forma. Também tinha presencial, você ia lá, estudava de casa. Quantas vezes eu me recordo disso, de colegas meus, amigos meus, que estudavam com um caderninho e depois ia num local para fazer a prova, ou seja, era um ensino híbrido. Então, na verdade, hoje nós temos 3 tipos de ensino. O ensino tradicional, que é o presencial, totalmente presencial, o híbrido ou flex, que você estuda uma parte em casa, mas você tem que estar no seu campus, né, ou na sua escola, para fazer as provas, para fazerem as provas, né, ou para tirar dúvidas, tem que ir presencialmente lá, tá bom? E tem o à distância,
100% também, existe a distância 100%, que você faz tudo à distância, já existem algumas instituições que estão fazendo isso. E também tem as outras disciplinas à distância, tanto públicas como... Isso vale para escolas e para universidades, e especialmente para universidades, que é a temática que eu quero destacar mais hoje, que você faz uma espécie de ensino híbrido também. É à distância, é a EAD, mas alguns conteúdos não são totalmente à distância. E você nunca está sozinho, tá? Eu vou destacar isso também para vocês daqui a pouco. Uma outra informação que eu quero trazer para vocês sobre a educação à distância sistêmica. Foi a partir do século XIX, olha só, do século XIX. Falamos sobre a primeira informação, né, sobre o EAD, que foi em 1728, e depois, posteriormente, no século XIX, se tornou literalmente um sistema a nível de mundo, tá? A ideia da educação à distância. Então, somente nas últimas décadas deste mesmo século, do século XIX, né, ou seja, 1800, 1801 e diante, que começou a ser usada nos meios de aprendizagem, propriamente nos meios de aprendizagem, o EAD, tá bom? Então, o que eu quero destacar primeiramente é como funciona o EAD na maioria das instituições. Eu posso falar com causa, assim, com conhecimento de causa, porque eu tenho ambas as informações. Eu tenho desde formações presenciais, 100% presenciais, a formações híbridas e formações 100% EAD, tá? De instituições particulares, instituições estaduais, e atualmente eu estou numa instituição federal fazendo uma pós-graduação. Por isso que eu tenho demorado a trazer novos podcasts para vocês. E até pedir desculpas sobre isso, sobre as minhas ausências, né? Agora, abrindo para vocês o motivo delas, é porque eu estou estudando à distância, de forma híbrida, não é totalmente distância. Ou seja, faço meus estudos de onde eu quiser, mas tenho meus encontros ao vivo, encontros com os meus colegas, tá? Hoje mesmo eu estive com encontro com os meus colegas ao vivo, fazendo trabalhos. Então a gente vai ver como o EAD é importante nos dias de hoje, principalmente para quem mora no interior e não tem acesso à educação presencial, ou deseja fazer uma universidade, por exemplo, já concluiu o ensino médio, mas não tem acesso à faculdade nas metrópoles, porque há lugares no Brasil, e eu ouço relatos sobre isso, de pessoas que viajam a nível de Brasil, que lugares que não tem luz, se não tem luz, lógico, não tem internet, tá? Do campo mesmo, propriamente do campo. Então imaginem, a educação à distância, de alguma forma, vai ajudar essa pessoa, seja no caderninho, entendeu? Seja como era no passado, né? Alguns ainda existem isso, muito poucos, que basicamente tudo agora é pela internet, ou de outras formas, tá? Então, assim, para vocês verem como a educação à distância ajuda, sim, muitas pessoas. E eu vou te explicar o porquê dessa temática de hoje. Mas vamos dar alguns exemplos do que acontece na educação à distância, para quem faz educação à distância. O que rola? O que acontece? Você tem encontros síncronos e assíncronos. O encontro síncrono, propriamente dito, é aquele encontro ao vivo, tá? É o encontro que você vai estar estudando com alguém do outro lado da tela, falando com você, tá? Então, assim, você pode estar aqui, por exemplo, eu estou em Niterói, no Rio de Janeiro, mas tem uma pessoa no outro estado, lá em São Paulo, ou vamos botar no Acre, do outro lado do país, no meu caso, né? Falando comigo, ao vivo. É um encontro síncrono, tá? Do EAD. O assíncrono são conteúdos que já estão lá e eu faço no meu tempo, dentro de um prazo estabelecido pela própria instituição. Tipo assim, você tem 7 dias para fazer isso. É assíncrono, tá bom? Tem as avaliações normais, trabalhos. É o que eu comentei. Hoje mesmo estava fazendo um trabalho com os meus colegas de diversas partes do meu estado e até do Brasil, tá? Fazendo esse trabalho, porque é um curso federal a nível nacional, tá bom? De EAD, de pós-graduação lato sensu, ou seja, a nível de especialização, especialista, tá bom? Tem
sem frequência, existe uma contagem de frequência. Se eu não fizer a frequência, eu perco literalmente o curso, tá? E também é contado lá, é contabilizado cada vez que eu vou fazendo as participações, tudo isso no EAD, tá? Existem fóruns de discussão no próprio sistema, que é chamado de AVA, tá bem? Que é o ambiente de estudo. O ambiente normalmente é usado, existem vários programas, um deles está sendo muito utilizado pelas universidades públicas e universidades particulares, é o Moodle. Eu mesmo já usei o Moodle na Fiocruz para fazer um curso à distância de aperfeiçoamento, um curso de extensão acadêmica. Fiz com esse sistema Moodle em faculdade particular. Também atualmente está sendo usado, eu já usei na Estácio. E na Federal, que eu estou fazendo também atualmente, Instituto Federal, também está sendo usado esse sistema Moodle. Porém, existem outros sistemas. E o que tem neles? Assim, na maioria dos cursos à distância, tem fóruns de discussão, ou seja, justamente para ter uma colaboração na educação à distância entre os alunos, tá? E-mail, onde você pode mandar e-mail para o professor, tá? Ou caixa de mensagens, né? Chat online, onde você conversa ao vivo, né, com a pessoa, você manda mensagem, logo na sequência alguém te responde. Os webinars ao vivo, que é justamente esse encontro, que pode ser, aí por N ferramentas, pode ser tanto pelo ambiente de aprendizagem, né, que é o AVA, como pode ser vamos dizer o Google, tá? YouTube, tá? Muito utilizado, eu mesmo tenho utilizado muito. Este canal que vocês estão vindo aqui é um ambiente de educação EAD. O nosso canal História e Arte é um canal de educação EAD, tá bom? Onde vocês estão adquirindo conhecimento, eu estou compartilhando o conhecimento com vocês, o conhecimento que eu tenho, né, ligado ao mundo da história, ao mundo das artes. Então esse é mais um canal de educação à distância, tá bom? As bibliotecas virtuais, que existem várias atualmente, né? Várias. Uma que eu uso muito é o Ler Livros de graça, né? A Amazon propriamente também é uma outra biblioteca virtual que você tem livros de graça e livros pagos. Eu leio muitos livros de graça lá, em especial que eu sou muito fã, é o Machado de Assis. Me inspiro muito nele para escrever as minhas próprias histórias, meus próprios contos, né? Para quem não sabe, eu sou contista também, né? Eu escrevo contos. Então eu me inspiro, entre outros escritores, no Machado de Assis, que é um escritor brasileiro, né? O pai da Academia Brasileira de Letras. Então é isso, gente, assim, só dando esses exemplos, tá bom? E por que eu estou comentando sobre isso hoje, falando sobre o EAD hoje? É devido a uma matéria que saiu recentemente. Essa matéria saiu agora, no dia 28 de setembro, né? Tem 2 dias, justamente falando do senhor ministro da Educação, Camilo Santana, dizendo que o EAD não é bom, que não vale a pena, que não forma bem professores, que a educação à distância não forma bem e que ele deve ser usado sim, mas só para aperfeiçoar, ou seja, você faz a aula presencial e se você quiser se aperfeiçoar, né, um curso de extensão, um curso de aperfeiçoamento para melhorar o que você já sabe, aí EAD serve. Bem, eu particularmente, aí é minha palavra, tá, professor Marcos Paulo, eu discordo. Eu acredito que outras pessoas que já fizeram EAD, como eu disse, eu tenho formações híbridas, né, desde formações presenciais a formações à distância. Eu vou dar meu posicionamento, assim, quando eu entrei no EAD, meu primeiro contato com o EAD foi em 2016. Vim da formação presencial, sempre estudei na formação presencial. Eu também tive resistência porque eu tive preconceito, né, ou um pré-conceito sobre a educação à distância. Eu achava que eu não ia conseguir, eu queria estudar presencialmente. Porém, o curso que eu queria, que era literalmente História, era só na cidade do Rio de Janeiro. Eu moro na cidade de Niterói, que é uma cidade vizinha, mas a aula era bem cedo e eu trabalhava até altas horas, tipo, eu chegava em casa às vezes meia-noite e meia. Então, meu irmão falava comigo, meu irmão do meio, como é que você chega quase 1 da manhã, meia-noite e meia, como é que você vai estar 7 horas da manhã no Rio de Janeiro? Tipo assim, não ia render, isso que ele queria dizer. E aí eu aceitei fazer o EAD, eu não queria. Demorei a me adaptar? Demorei. Não era algo novo, foi algo novo para mim. Mas
se eu colocar na balança o que eu prefiro hoje, o ensino presencial ou o ensino à distância, particularmente, professor Marcos Paulo, eu prefiro o ensino à distância. Eu já me adaptei, é uma questão de adaptação. E detalhe, não é aquela ideia de que é fácil, não é fácil. Você tem que ter disciplina, porque tudo vai ter, quando a gente diz, no seu tempo, é porque você pode ter a liberdade de fazer em casa. Você tem liberdade hoje com os smartphones, né? Os sistemas estão sendo adaptados para mobile, né? Que é o sistema de celular ou tablet. Então você pode estudar no ônibus, no intervalo do trabalho. Então, assim, você faz essa ideia de seu tempo. Porém, normalmente é seu tempo entre aspas, porque eles te dão um período para você estudar. Então, eu vou dar o próprio exemplo do Instituto Federal, que eu estou fazendo minha pós-graduação, e você tem normalmente aí, a depender do tema, você tem 7 dias, 5 dias. É um tempo razoável. O maior tempo que eu peguei até agora são aproximadamente 2 semanas, porque é um trabalho, que é isso que eu estou desenvolvendo com os meus colegas. Então, não é assim, Maria vai com as outras, ou você faz na hora que você quer, não tem controle. Não é assim. Tudo tem controle, tudo é visualizado, tá? Pelas pessoas que desenvolvem um trabalho de educação à distância. E aí que tá. Então, eu quero dizer que realmente vale a pena sim, se porventura, segundo o ministro comentou, de uma escala de 0 a 10, muitos licenciados, ou seja, as pessoas que estão se formando para serem professores, estão ficando com notas abaixo de 5 no ENAD, né? O ENAD é uma avaliação que é feita dos estudantes das universidades que acabaram de se formar. E aí, aí a universidade ganha pontuação normalmente de 0 a 5. E aí 5 é tipo a nota máxima. Esse de 0 a 10 para mim é até uma novidade, que até onde eu conheço é até 5. E universidades ficam com nota entre 4 e 5, estão muito bem. 3 é o mediano. 1 e 2 já, se tirar 1 ou 0 normalmente aquele curso que tirou 0 é até descredenciado. Eu me recordo, alguns anos atrás, que muitas universidades foram descredenciadas ou até faculdades acabaram justamente por notas muito baixas dos estudantes. E eram não necessariamente cursos de EAD não, tá? Cursos presenciais também. Então, assim, o ENAD é para todos. Isso é um projeto, algo do governo federal. Eu ia falar uma parada, né? Mas é algo do governo federal para avaliar as universidades e a educação dos estudantes de nível superior. Então, assim, para destacar que isso não é algo próprio do EAD, tá? Discordando no caso da fala do nosso atual ministro da Educação, Camilo Santana. E é onde justamente comentei que ele considera o EAD interessante sim, mas só para aperfeiçoar. Também discordo. Para aperfeiçoar é válido, tá? Como comentei, eu mesmo estudei na Fiocruz uma formação de aperfeiçoamento na própria área da história. Para quem desejar, esse curso deve estar disponível ainda. É História da Saúde Pública no Brasil, do campus virtual da Fiocruz. Muito bom, tá? Esse curso é um curso de aperfeiçoamento, né? Ou no caso, extensão acadêmica. Porém, tem os outros cursos deles também, alguns que podem ser feitos à distância, de formato híbrido, tá? Não é totalmente à distância, você tem que estar lá de vez em quando, tá? E existem os outros cursos à distância. Existem sim, alguns são totalmente à distância, principalmente universidades estão vindo de fora, né? Universidades estão oferecendo principalmente mestrado online, porque infelizmente, devido a essa questão que nós temos hoje, ainda o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, principalmente o mestrado, que seria a primeira porta para o stricto sensu, né, a formação acima do lato sensu, que é o que eu tenho hoje, eu tenho um lato sensu, especialista. O stricto sensu é acima, porque são os pesquisadores, né? É o mestrado para ser mestre, doutorado para ser doutor, o famoso PhD. E o pós-doutorado para quem já é doutor. Esses ainda não são liberados porque eles entendem que nenhuma universidade brasileira, no ponto de vista do Ministério da Educação, da CAPES, estão preparados ainda para oferecer uma educação à distância. No máximo, uma educação à distância híbrida,
ou seja, uma parte de aulas online, mas boa parte das aulas presenciais. Algumas universidades já oferecem isso, tá? Pouquíssimas, mas boa parte você tem que estar lá. Então, por isso que eu digo que é muito difícil para quem quer fazer um mestrado, um doutorado, principalmente o mestrado, que é a primeira porta de entrada para o stricto sensu, né? Para você dar aula em universidades, por exemplo, ou para quem quer trabalhar em outros campos, né? Com o título de mestre, que existem 2 títulos, o mestrado profissional e o acadêmico. O acadêmico é para dar aulas propriamente, o profissional é para você atuar em empresas, tá bom? E agora temos essa questão com relação à graduação propriamente dita, e graduação e licenciatura, né? E as pós-graduações, entendeu? Que surgiu com relação à fala do ministro há 2 dias atrás, Camilo Santana, nosso ministro da Educação. Então, assim, por isso que eu digo que existem 2 lados da moeda. E eu estou mostrando aqui para vocês os 2 lados da moeda. É fácil estudar EAD? Não. Você tem que criar um ambiente de estudo, tirar um tempo para isso, tem que se dedicar só para isso, tá bom? Mas você está sozinho? Também não. Você tem todo o ambiente colaborativo. Então, EAD literalmente você não está sozinho, como eu já disse. Você tem toda uma colaboração dos colegas, tá? Dos colegas que podem estar em outros lugares do Brasil ou do seu estado. Tem os professores, mediadores, tem os coordenadores, eles estão sempre, você pode conversar com eles, tá? Pode, a depender da situação, se o seu campus for próximo, né, para sua casa, você pode agendar para você ir lá conversar presencialmente. Isso numa educação EAD, tá? Ou uma educação híbrida, que é metade EAD, metade presencial, ou flex, como também é chamado. Então, assim, mas também é totalmente difícil? Não, depende muito do aluno, tá? Não depende somente da faculdade ou da universidade. Depende muito do aluno de se comprometer a estudar, tá bom? Então fica aqui, gente, esse meu podcast sobre a história da educação EAD e o desenvolvimento dela a nível de mundo e de Brasil, e sobre como funciona toda essa questão do estudo EAD e como ela é importante para os dias de hoje. E se terminarmos com ela, do meu ponto de vista, professor Marcos Paulo, como será um retrocesso principalmente para aqueles que têm mais dificuldade ao acesso à educação. Para quem mora nas periferias, por exemplo, para quem está muito distante de uma universidade. Então, assim, voltar atrás de uma história que já tem sido desenvolvida desde o século XIX, como eu comentei aqui, que tem sido desenvolvido no Brasil desde a época dos anos 90, pela TV, pelo Telecurso 2000, como comentei, pelos estudos que as outras universidades têm feito, e a gente tem visto que, se não funcionasse, as próprias universidades públicas não estariam aderindo, como é o caso das universidades federais, das universidades estaduais e as particulares num todo também. Tá bom, gente? Então esse aqui é o meu podcast de hoje, assim, apresentando meu ponto de vista particular e também os 2 lados da moeda do que é estudar a educação à distância e como ela é colaborativa, ou seja, você nunca está sozinho, você sempre tem alguém para estar somando com você, desde seus colegas, ao seu coordenador, aos seus professores, seja conversando pelo chat do ambiente virtual, tá? Ou presencialmente, como eu comentei, em encontros presenciais que você pode agendar para poder ter esses encontros nos polos, né? Existem muitos polos daquele campus também. Quando você não pode estar num determinado lugar, você pode ir para um polo. Quer dizer, ele representa o campus. Ele é a universidade num outro local. Então, assim, a distância também é um estudo à distância. Você vai lá só para fazer a prova. Ou então você faz a prova no próprio sistema. Existem essas opções, tá bom? Então, assim, é isso que eu quero destacar no podcast de hoje do canal História e Artes, a importância da educação à distância para o Brasil nos dias de hoje. Desde a sua história, que vem lá dos outros países, a história da educação à distância no Brasil começou por volta como li aqui para vocês num texto, em 1970, e se desenvolveu mais
com o advento da internet nos anos 90 e nos dias de hoje o avanço que ela teve, a ponto de continuar com o EJA, né, nas escolas. A educação à distância ainda existe, desde presencial à distância, no ensino médio em especial. As universidades, que é o meu destaque para a graduação, licenciatura e atualmente pós-graduação lato sensu, e aqueles que oferecem um mestrado híbrido, né? Que é principalmente você tem que estar lá quase sempre, na maioria das vezes, mas uma parte você pode fazer à distância. Já é um passo, né? Espero que não aconteça o retrocesso disso, ou seja, terminarmos isso, mas que, pelo contrário, a gente consiga evoluir, tá bom? Então, aqui finalizo o meu podcast de hoje sobre a história do EAD e sobre a colaboração do EAD, tá? A nível de Brasil e no nível acadêmico, né? No nível da educação superior. E é isso. No nosso próximo podcast comprometido, vamos voltar a falar sobre outros temas, em especial a história política do Brasil, para fecharmos. Então, um abraço para todos. Aqui o professor Marcos Paulo, especialista em História do Brasil e com MBA em História da Arte. E até o nosso próximo podcast aqui no canal História e Arte.